Graça e paz daquele que vive. Estamos chegando hoje no fim, desse nosso estudo a respeito da queda de Lúcifer, fazendo o paralelo também com a terra original. Nós viemos falando que existiu uma terra original perfeita, cheia de perfeição, e agora nós entramos na questão de Lúcifer para mostrar que Lúcifer caiu nessa terra original. Nós estamos falando da queda, da trajetória de Lúcifer. Veja que é um lamento, é um choro. O profeta foi vocacionado por Deus a levantar um lamento, porque você deve ter entendido o quão grande era esse querubim, e o quão destruído ele ficou, e o quão maldito ele é hoje, o quão abençoado ele era e o quão amaldiçoado ele está hoje. Então é um lamento. Deus está usando o rei de Tiro também, está exortando o rei de Tiro, que se ele continuasse no caminho da soberba, da altivez, iria acontecer a mesma coisa com ele. Mas o fato central dessa passagem é contar a história desse querubim, é contar a trajetória e a queda de Lúcifer, e como Lúcifer se tornou o Satanás, que é o nosso adversário, o diabo, que é o nosso enganador. Então nós estamos falando do mundo pré-adâmico, da primeira terra, antes de Adão. Nós chamamos essa primeira terra de terra original. Nós falamos que tem 4 terras. Nós vamos falar das 4. Nós estamos concluindo a nossa fala a respeito da terra original. Depois nós vamos entrar na terra caótica. A terra original é aquela terra de Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Agora a terra caótica é o versículo 2. E a terra se tornou ou estava sem forma e vazia. Então veja que antes de Adão não tem só uma terra, mas existe 2 terras, a original e a caótica. Nós estamos falando então de Lúcifer chegando no fim. Você viu toda a trajetória dele, a perfeição moral, a perfeição intelectual, a perfeição física. Agora ele cai. Nós estamos usando os textos de Ezequiel 28, do 11 ao 19. Nós falamos dos textos de Isaías também, do 14, 12 ao 15. E hoje nós vamos falar do versículo 29 aqui, do versículo 19, desculpa. O versículo 19 de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Então, hoje eu quero falar o fim, o fim desse lamento, dessa lamentação que o profeta levantou sobre o rei de Tiro. E usando a lei da dupla referência, nós sabemos que está se referindo a esse ser espiritual, Lúcifer, que se tornou Satanás. E agora no versículo 19, nós já viemos falando toda a trajetória desse querubim. E agora no versículo 19, ele está completamente derrotado. O seu desígnio, o seu intento foi coibido, foi vencido, ele foi derrotado, ele foi humilhado. Nós acabamos o vídeo passado falando dele como cinza, que ele foi tão humilhado e tão envergonhado. O propósito era que todos o vissem. Nos textos de Isaías diz aos reis: os reis vão te ver, para que todos que te vejam possa ver que você se tornou cinza, do mais lindo ao mais feio, do mais perfeito ao maior pecador. Então veja só, diz assim no versículo 19, a parte A: todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Todos os que te conhecem entre os povos. Veja, nós estamos falando de uma terra pré-adâmica, nós estamos falando de uma terra que existiu antes de Adão, e nós estamos falando que Lúcifer caiu nessa terra pré-adâmica, na terra original. E agora o texto está dizendo que todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Ou seja, os povos que Lúcifer debilitava. Lá o texto de Isaías diz que ele debilitava as nações, que ele judiava, que ele maltratava, E agora, porque ele caiu na terra, veja, muitas vezes fala desse texto e fala também no texto de Isaías. E o próprio Jesus disse lá em Lucas 10, 18: eu vi Satanás cair como um raio.
O fato é que Satanás não ficou perambulando, como alguns ensinam. Satanás ele caiu e ele ficou perambulando um certo tempo. Não, ele caiu na terra. É bem claro isso. A passagem está bem clara. As passagens que vão falar da derrota de Lúcifer deixam muito claro que ele caiu na terra. E é essa terra aqui, a terra original. Então houve um espanto, né? As pessoas ficaram espantadas, as criaturas pré-adâmicas, e também os anjos se espantaram, porque o que ele era e o que ele se tornou. Agora, esse texto também está falando de uma alusão ao futuro também, ou seja, o futuro, a primeira parcela de derrota de Satanás foi um espanto, houve um espanto muito grande. Mas esse texto também se encaixa no futuro, no fim de todas as coisas, depois do juízo do trono branco, do juízo final, quando todos serão lançados ali no lago de enxofre e fogo, e Lúcifer também será lançado antes. Então é uma alusão ao seu futuro também. Haverá espanto no fim, ou seja, o espanto do fim desse ser e de todos aqueles que o seguiram, sejam anjos ou sejam homens que seguiram o comércio, a ideologia, as propostas de Lúcifer. Haverá um espanto, não só no que se refere ao próprio Satanás, como a todos aqueles que seguiram, que aderiram, que compraram a sua mercadoria e que aderiram às suas ideias. Então, no fim, haverá um espanto, vão ficar assustados por ver o que ele era e o que ele se tornou. Haverá assombro, espanto sobre as pessoas, sobre as criações que veem e vão ver Lúcifer e os seus seguidores. Então a parte A diz isso, e a parte B diz assim, e te tornaste objeto de espanto e deixará de existir. Veja que se tornou um objeto de espanto, de algo assombroso, porque o que ele era e o que ele se tornou, ele será um monumento. Lúcifer deixará de ser, deixou de ser, né? Ele já deixou de ser, desculpa, ele deixou de ser o querubim ungido, e no fim de tudo ele se tornou, ou ele se tornará, um monumento de assombro. Ou seja, o texto está dizendo que haverá espanto, ele será um objeto de espanto e deixará de existir. Agora veja que deixar de existir aqui, né? Deixar de existir não quer dizer deixar de existir no sentido de desaparecer, porque nada desaparece. Agora, se estivesse falando do rei de Tiro, ele ia desaparecer da terra, lógico, mas ele não ia desaparecer, porque os homens são espírito, os homens têm uma alma, os homens habitam no corpo, e um anjo também. O anjo, ele não vai desaparecer. A morte, portanto, é algo que desliga o homem da terra. Agora, quando o texto diz assim, e deixará de existir, né, está querendo dizer que ele deixará de existir. Olha só o que eu estou querendo dizer. Está dizendo que ele deixará de existir no novo céu e na nova terra. Ou seja, ele deixará de existir na promessa do reino vindouro. Ele continua a existir desde a sua queda, e ele vem atormentando, né, os seres humanos, ele vem se rebelando, ele vem continuando com o seu comércio, com as suas injustiças. Ele continua sendo o mentiroso, o pai da mentira, o homicida. Ele continua usando de violência, ele continua debilitando as nações. Você prestar atenção, Satanás continua fazendo isso entre as nações hoje, né? Ele está continuando, mas quando o milênio acontecer, ele será preso. Depois, no fim do milênio, no fim dos 1000 anos, ele será solto, enganará ainda muitos. Ele enganou desde o princípio, ele vai enganar até o fim, e depois de ser solto e se rebelar de novo, então ele será derrotado de uma vez por todas. Então ele deixará
de existir, a sua presença, a sua pessoa deixará de existir no novo céu e na nova terra, porque ele estará no lago de enxofre e fogo, que diz a Bíblia, preparado para o diabo e seus anjos. Então ele deixará de existir entre os remidos, mas existirá no inferno. Ele deixará de existir no plano dos remidos, dos salvos, da nova terra, do novo céu, mas ele existirá eternamente no inferno, que é o lago de enxofre e fogo, a segunda morte. E todos aqueles que seguiram a Lúcifer desde o princípio também partirão para esse lugar, ou seja, o lugar chamado inferno, que é o lago de enxofre e fogo. Agora, falando desse monumento, que o Lúcifer, ele será esse monumento no fim de todas as coisas também. Assim como ele foi espetáculo nas criações anteriores a Adão e aos anjos, ele também será um espetáculo. Ele e todos os seus seguidores, sejam anjos ou homens, também serão um espetáculo, será um monumento de assombro no novo céu e na nova terra. Bom, quero ler com você Isaías 66, que diz assim, Isaías, no capítulo 66, no verso, vou começar do 23 aqui, diz assim, acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Deus está falando da vida no novo céu, na nova terra, está falando dos judeus, que ele vai guardar os judeus, que os judeus vão continuar existindo, vai ser o povo dele pela eternidade. Mas a sequência do versículo, no versículo 24, diz assim: sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque seu verme nunca morrerá, nem seu fogo apagará, e será um horror para toda a carne. Isso quer dizer que nesse novo céu, nessa nova terra, os homens sairão e verão os cadáveres, verão as pessoas de homens que prevaricaram contra o Senhor. E diz aqui que o verme não morre e o fogo não se apaga, o fogo não vai se apagar, falando do lago de enxofre e fogo. Só tem esse fogo que Deus diz que não vai apagar, que é o lago de enxofre e fogo, esse fogo. E será um horror para toda a carne, ou seja, será um monumento de assombro para todas as pessoas. Todas as pessoas vão ver a derrota de Lúcifer e seus seguidores no novo céu e na nova terra. O propósito é que vejam que nesses textos Deus deixou claro e nos diz Isaías que ele foi derrotado diante de pessoas, e o propósito era as pessoas verem que a sua rebelião foi frustrada, que não compensou se rebelar contra o Criador, e que foi uma injustiça se rebelar contra o Criador. Creio que você entendeu um pouco a respeito dessa terra original. É uma teoria, a teoria da brecha. Por que brecha? Porque diz que da terra original para a terra caótica tem milhões de anos, e Lúcifer caiu na terra original. Agora as pessoas têm dificuldade de crer nisso por alguns motivos, e algum dos motivos é, por exemplo, Êxodo 20, verso 11, que diz que Deus fez os céus e a terra em 6 dias. Mas veja que Deus fez, Deus não criou. Deus criou aqui, a terra original. Aí Deus fez a terra restaurada, porque a terra estava caótica. Então Deus fez, Deus não criou. Isso fica fácil da gente entender, que uma coisa é fazer, outra coisa é criar. Criar só é apropriado a Deus, porque só Deus tem o poder de fazer do nada. Agora fazer, Deus está fazendo usando as matérias que Ele já criou. Então 6 dias é Deus fazendo através de matérias que Ele criou. Veja, então é muito fácil entender isso, de que Deus fez os 6 dias, Ele fez em 6 dias, Ele recriou. Agora Ele criou a terra, e nós não sabemos em quantos dias Ele criou a terra original. O que nós sabemos é que a terra restaurada
foi criada essa terra que nós estamos vivendo, a nossa dispensação, a dispensação adâmica, não a dispensação pré-adâmica. A pré-adâmica nós não sabemos quanto tempo foi que Deus usou para criar, mas a dispensação adâmica, Adão sendo o primeiro homem dessa raça, e nós somos filhos de Adão, em 6 dias Deus fez, ou seja, Deus recriou, restaurou, reformou a terra original. Então, creio que você conseguiu entender um pouco a respeito disso. Bom, outra coisa que as pessoas têm dificuldade é dizer que, por exemplo, pastor, você disse que tem pessoas antes de Adão, mas a Bíblia diz que Adão é o primeiro homem. Sim, a Bíblia diz, Paulo diz, né, usando ali comparação entre o primeiro e o último Adão, que é Jesus, né, falando que Adão é o primeiro homem, e de fato, Adão é o primeiro homem. Sim, Adão é o primeiro homem dessa era, é o primeiro da sua raça, ele é o primeiro da sua raça. Agora, o que nós estamos falando aqui da terra pré-adâmica é que existiram homens antes de Adão, foram destruídos, acabou-se. Agora, Adão é o primeiro dessa raça, Adão é o primeiro homem dessa raça, e nós somos filhos de Adão na carne, assim como nós somos filhos de Cristo no Espírito. Agora, então seria fácil entender isso dizendo, sim, Adão é o primeiro dessa raça, porque segundo todos esses textos que nós lemos de Isaías, nós lemos de Ezequiel, nós lemos de Isaías 45:18, todos eles deixam muito claro, mas deixam muito claro, precisa de ter alguns versículos para você defender isso. Então, você viu quantos versículos eu usei? Se você pegar todos os vídeos, você vai ver quantos versículos nós exaustivamente falamos deles, explicando algumas das palavras até no hebraico, vendo o contexto, e fica claro então que Adão sim é o primeiro homem, mas é o primeiro homem dessa raça, a raça adâmica. Os pré-adâmicos, né, são homens, mas não tem como pai o Adão, tem como pai outros, né, outro que nós não sabemos, que não nos é revelado. Bom, então essas duas são as duas mais difíceis para entender as pessoas. Nós não temos resposta para tudo, né? Eu não tenho resposta para tudo, eu também não tenho resposta nem para os 6 dias, nem para os 6 dias que está bem mais detalhado, os 6 dias da recriação, da restauração. Esses 6 dias, um monte de gente tem dúvida, tem muitas teorias, e nós nem sabemos explicar todos os textos ali. Então, nós não temos respostas para tudo na Bíblia. A Bíblia não é um livro só de responde tudo para você, não. Tem coisas que estão encobertas, tem coisas que foram reveladas. Então, que você possa ter, prestado atenção com carinho, porque quando a gente vai ouvir uma coisa como essa que eu falei, nós precisamos não ter rivalidade no coração, não ter disputa, não ter posicionamento fixo com coisas que não vão atrapalhar a nossa salvação. Se você crê no mundo pré-adâmico, na terra original, como a Bíblia diz, você é salvo. Se você não crê numa coisa que Deus está dizendo que você não crê, por algum motivo você aprendeu com a outra teoria, com a outra teologia, você aprendeu, então você também não vai perder a salvação por causa disso, né? Você vai continuar sendo salvo, porque isso não vai atrapalhar em hipótese alguma a nossa salvação. Bem, agora nos próximos vídeos eu vou continuar fazendo vídeos explicando essa terra original e entrando na terra caótica. Então você possa continuar com seu coração aberto, para que você possa aprender mais e mais a palavra do Senhor, graça e paz daquele que vive.